All right, well, you can have a seat. Actually, just keep standing up for a minute. We're going to pray together before we get started. Permaneçam em pé que nós vamos orar antes de começarmos. Father in heaven, we're so thankful for your many blessings. Pai Celestial, somos tão gratos por suas tão grandes bênçãos. We're especially thankful that the Sabbath is nearing. Mas somos especialmente agradecidos porque o sábado está se aproximando, Senhor. And that you have given this opportunity to us to come together. E o Senhor nos deu essa oportunidade de nós nos reunirmos. Lord, we pray that you'll open our minds and bless us with the Holy Spirit. Oramos que o Senhor abra as nossas mentes e nos abençoe com a presença do Teu Santo Espírito. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Did Jesus give us a commission? Deu-nos Jesus uma comissão? It's part of our theme for this weekend, right? É parte do nosso tema desse final de semana, So, certo? what we're talking about today is a very basic idea that most of us know very well. O que nós estamos falando aqui é a ideia básica que a maior parte de nós sabe muito bem. We're going to talk about this idea in the context of how lay people can help to finish the work of getting the gospel to the world. Então eu quero falar dessa ideia que estamos estudando e com a ideia de que como os membros leigos podem finalizar a obra que Deus deu a cada um. We know that Matthew chapter 28, Nós sabemos que em Mateus capítulo 28, verses 19 and 20, versos 19 e 20, and most of us can repeat this from memory. a maior parte de nós pode repetir esse verso de memória. Go ye therefore Portanto, ide and what? Teach all nations. e ensine todas as nações. It's a pretty simple statement, É um texto bem simples, certo? Uma but it declaração bem simples. has that one three-letter word Mas tem aquela palavra de 3 letras ou that sometimes we struggle with que nós muitas vezes temos dificuldades com. because it says all nations. Porque diz todas as nações. 3 Yeah. palavras. And I really like Mark's rendition of this in Mark chapter 16 and verse 15. Eu realmente gosto da expressão que Marcos usa no livro de Marcos 16, verso 15. Diz, cada criatura. Where Mark says the gospel has to go to every creature. Marcos diz que o evangelho precisa ir para cada criatura. I'm not sure exactly what that means, Eu não sei exatamente o que aquilo significa. but I think it includes every human being. Mas eu acredito que inclua cada ser humano. So Matthew says to every nation. Mark says to every creature. Então Mateus diz, para todas as nações. Marcos diz, para toda criatura. Yeah, and Luke says to all the world, E Lucas diz, para todo mundo. to every person, every creature. Para cada pessoa, cada criatura. So how do we look at this? Então, como nós olhamos isso? Is this real or is this some theoretical thing that Jesus was saying? E é realmente isso real? É simplesmente algo teórico que Jesus estava falando? Do you think it's real? Você acha que é real? Do you think the gospel is really for everybody on the planet? Vocês acham que o evangelho é realmente para cada pessoa no planeta Terra? Now, you sure of that? You're voting Vocês têm today. Is certeza? this real? It's God's word, right? É a palavra de Deus, certo? I believe it's real. Eu acredito que é verdade. And I believe that God has a plan to use every single one of us in some way. E eu creio que Deus tem um plano para usar cada um de nós de uma maneira específica. Because there's a couple of things about this. Porque há algumas coisas sobre esse assunto. First of all, sharing the gospel with someone else helps to save me. Em primeiro lugar, compartilhar o evangelho com outras pessoas, nós acabamos nos salvando a nós mesmos. So as part of my own personal salvation, Isso é parte da minha salvação pessoal. God wants to engage me in saving other people. Deus quer que eu esteja engajado em salvar outras pessoas. It's amazing. Isso é incrível. God wants to save me. Deus quer me salvar. So he uses me to save other people. Então ele me usa para salvar outras pessoas. You know, remember the parable, the story, not so much a parable, the story that Jesus told of the prodigal son?
Lembram daquela parábola, que não é exatamente uma parábola, é uma história que Jesus conta a respeito do filho pródigo? What happened when the aconteceu? prodigal son came home? O que aconteceu quando o filho pródigo voltou para casa? Do you remember? Vocês lembram? They had a party. Eles tiveram um banquete, uma festa. I want you to know something. Eu quero que vocês notem Ellen White points out uma coisa. Ellen White, ela that diz when a soul is saved, que quando uma alma é salva, there is great joy in heaven. há grande alegria no céu. So if you want to help there be joy in heaven, Então, se você quer ajudar que haja alegria no Then- céu, we need to get involved in saving souls. então nós precisamos estar envolvidos na salvação de almas. We need to get involved in giving the gospel to the world. Nós precisamos estar envolvidos em levar o evangelho ao mundo. And Jesus repeats this E Jesus repete Principle. isso, numerous times. esse princípio, numerosas várias vezes. The lost sheep. A ovelha perdida. They had a party after they found the sheep. Eles tiveram uma festa depois Yeah. de achar a ovelha. Even a little coin that was lost. Até quando a mulher perdeu uma moedinha, né, dentro de casa. How much more value are we than just a little tiny coin? Quão mais valiosos nós somos do que uma pequena moedinha. So God has given us this work to do, Então Deus nos deu esse trabalho para realizarmos. and He did not say E Ele não disse that He was only going to use a certain group of people. que ele não disse que ele iria usar apenas um determinado grupo de pessoas. The command that Jesus made O mandamento que Jesus fez is very broad. é bem abrangente, It's very comprehensive. é bem compreensivo, muito vasto. You know, I like to read the Bible, and I like to put my name in the Bible. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de colocar meu nome ali na Bíblia também. Maybe you do that too. Talvez você faça isso também. You're reading a verse of Scripture. Você está lendo um texto das Escrituras, For God so loved, porque Deus amou, what? And you can put your name in there. você pode colocar o seu nome ali. It's amazing. É incrível, certo? But you can also put your name in the Great Commission. Mas você também pode colocar o seu nome na grande comissão. You can say, go and put your name there and teach all nations. Você pode colocar o texto ali, portanto, ide, aí coloca o seu nome, e pregai o evangelho a toda nação, a todo mundo. Because the Bible was written for the people of that time. It's true. Porque a Bíblia foi escrita para aquele povo daquele período de tempo, é verdade. But the Bible is also a personal letter to me from God. Mas a Bíblia também é uma carta pessoal para mim, vinda de Deus. So we have this great commission. We have this idea Então nós temos essa grande comissão, essa ideia, that there is a message to take to the entire world. que é uma mensagem que deve ser levada para o mundo inteiro. For us today, I want to ask you a question. Então para nós hoje eu quero fazer uma pergunta. What is that message? Que mensagem é essa que devemos levar? I believe from my study Eu acredito, that pelos we meus find estudos, that message que nós achamos essa mensagem in Revelation chapter 14. em Apocalipse capítulo 14. And we call it the three angels' messages. E nós chamamos de a mensagem dos três anjos. And that very first verse, E aquele primeiro verso it talks about the everlasting gospel. fala sobre o evangelho eterno. Now, let's just pause right there for a moment. Vamos pausar um pouco por um momento. What does everlasting mean? O que significa o eterno? Evangelho eterno? O que significa eterno ali? Does that give us the indication of a short time or of a long time? Isso nos dá uma indicação de um tempo curto ou de um tempo bem longo, grande? Yeah. It means the gospel existed before you were born. Significa que o evangelho existe antes de você nascer. Everlasting. From ages past, there is a gospel that God had a plan to save man when he went astray. Então, esse
evangelho que é eterno é porque existe desde a eternidade um plano que Deus colocou para trazer pessoas de volta a Ele, que se desviaram. And we will even study that content throughout eternity. E nós vamos estudar esse conteúdo, esse evangelho durante toda a eternidade. So, everlasting. Então, eterno. I like that word. Eu gosto dessa palavra. Yeah. What next? O que mais? It's going to be taken to, this is John's rendition. Since John did not write in his gospel the words of Jesus, He didn't write it. John did not write about the Great Commission Ok. Então, at the end of his first book of John. no livro de João, ele não fala a respeito dessa grande comissão que tem ali nos outros evangelhos. But we find these words in Revelation. Mas nós achamos essas mesmas palavras de Jesus It's no like, livro de Apocalipse. it's like the Great Commission in Revelation, Parece que é a grande comissão ali no Apocalipse, written by the Apostle John. escrito pelo apóstolo João. And he says the everlasting gospel E ele fala do has to evangelho be taken eterno, to every nation, que deve ser levado para and todas to as every nações, kindred, a todas as tribos, and to every tribe, a todas and to every tongue, até cada nação e tribo, língua e povo, certo? and to every people. A cada povo. Wow, that's a pretty comprehensive list. É uma lista bem abrangente, certo? What does that look like? This is a map of the world, Esse é o mapa do mundo. and it's color-coded for a reason. E ele está colorido por uma razão. And we're going to talk about that in just a minute. Nós vamos falar sobre isso em apenas But minuto. first of all, I want to go back minutos. to a point that James made in his presentation. There are now more than 8 billion people on the planet, right? Are you with me? Então eu quero trazer algo que o James trouxe na sua palestra, que hoje no mundo devem existir mais de 8 bilhões de pessoas, certo? Estão acompanhando? How many people is 8 billion? Quantas pessoas são 8 bilhões? I mean, we can say the number. It's easy, right? Dizer em números é fácil, certo? We say 8 billion, or in Portuguese, how you say it? 8 bilhões. 8 bilhões. 8 billions. Wow. Now, let me ask you to count to 8 billion. Agora, deixa eu pedir para vocês contarem 8 bilhões. You can start today, Vocês right podem começar away, hoje, agora. and when you finish, E quando você I'm finalizar, going to give you a prize. eu vou te dar um prêmio. When are you going to finish? Quando que você vai terminar de contar? All right, let's figure it out. Come on, who's the mathematician in the group? Então, quem I see the young lady é o counting on matemático her aqui no fingers. grupo? She doesn't have 8 billion fingers, so she's going to get lost in a few minutes. Ela não tem 8 bilhões de dedos, então ela vai se perder But rapidinho em alguns let's minutos. just say that you could count one number every second, Então vamos dizer que você consegue contar um número a cada um segundo. right? So that's pretty fair. Então isso é bem justo. When you're at 1, it's easy. 1001, you have to kind of slow down to go 1 second at a time. But when you get to 1,150,799, it takes more than 1 second. And when you get to 7,899,799,289, it takes you about 3 or 4 seconds to say all of that, right? Ok, can you... Mas ele está fazendo uma comparação. Se você fosse colocar, tipo, para cada um segundo, 1.000 pessoas e for contando e contando, daqui a um tempo você vai começar a se perder da quantidade de pessoas que vai ter ali já. Resumindo, né? Porque eu não vou falar tudo que ele falou. Não. Sorry, I'm being difficult for the translator. Me desculpa, eu estou sendo difícil para o tradutor aqui. The point is, it's going to take you a long time. O ponto é que vai levar muito tempo. In fact, if you could count one number every second, De fato, é que se você contasse cada número durante um segundo, take you 253 years. levaria 253 anos para você contar. No breakfast, Sem café da manhã, no lunch, sem almoço no supper, e sem jantar and no sleep. e sem dormir. If you count 24 hours a day, 7 days a week, for 253 years, if you could count one number every second, you would get there. Então, se você fizesse isso por 24 horas por dia, 6 vezes por semana, 256
dias, alguma coisa assim, eu já me perdi já. Mas aquela conta, 250... 253 years, more or Ah, less. então você conseguiria terminar de contar em 253 anos, 256 But if you take a anos. break, Mas se você fizer uma pausa, it's not going to work. não vai funcionar. That's a big number. É um número muito grande, certo? 8 billion people is a big number. 8 bilhões de pessoas é um número muito grande. Well, but we have a lot of Seventh-day Adventists, right? Mas nós temos muitos adventistas do sétimo dia, certo? I think the number right now is like 23 million of us. Então pense no número agora, 23 milhões de nós. That's a pretty fair number, isn't it? É um número muito justo, certo? Well, let's compare the two. Então vamos comparar os dois. How long does it take you to count to 23 million? Quanto tempo leva para você contar até 23 milhões? About 9 months. 9 meses. Less than 1 year, Menos de um ano. as opposed to 253 years. Isso está em oposição direta com 253 anos. Para você contar, né? Do you see the problem we've got? If you look at the reality, there's just a few of us Você vê, when compared with the population of the earth. você vê o problema que Deus tem. São muito pouquíssimos de nós para a quantidade enorme de pessoas que tem no mundo. This is not a humanly solvable problem. Esse não é um problema que pode ser resolvido pelos humanos. Christ's commission to us A comissão de Cristo para nós is an impossible job, humanly speaking. é um trabalho impossível, humanamente falando. And so it's why Jesus told his disciples, E é por isso que Jesus falou para os seus discípulos: go back to Jerusalem and wait until you get the Holy Spirit. voltem para Jerusalém e esperem até que vocês recebam o Espírito Santo. 8 billion people, 8 bilhões de pessoas. 235 different countries. 235 países diferentes. 16,000 distinct people groups. 16 mil grupos distintos de pessoas. 7,164 different languages. 7.154 línguas diferentes. You see the problem? Você vê o problema? Yeah. How many languages is the Seventh-day Adventist Church actively producing material in and broadcasting in? How many languages out of those 7,164, how many are we active in? Das 7.154 idiomas falados, quantos idiomas os adventistas têm material sendo enviado, seja por rádio, TV, material escrito também? Less than 500. Menos de 500 línguas. Of those 16,000 distinct people groups, how many have we reached? Desses 16 mil grupos diferentes, quantos desses nós temos alcançado? Well, let me say that differently. How many do we have a presence in? Deixa eu falar de forma diferente. Quantos deles nós temos uma presença ali com eles? To the best we can tell, it's less than 1,000 of those 16,000 people groups where we have a presence. Até onde nós podemos contar ou podemos dizer, nós temos menos de mil presenças adventistas nesses grupos. Dos 16, temos apenas 1.000. But let's think about this. Vamos pensar sobre isso. Brazil. Brasil. What's the population of Brazil? Qual a população do Brasil? Somebody should know that answer. I don't. Ah, Huh? 200 million. Okay? 200 million people in 200 milhões de Brazil. pessoas. How many Seventh-day Adventists in Brazil? Quantos adventistas do sétimo dia no Brasil? More complicated question? Uma pergunta I mais don't know, but I complicada think agora. there's more than 1 million. Mas eu acho que deve ter mais de 1 milhão. I don't know exactly how many more than 1 million, but I think there's more than 1 million
It puts our ratio pretty small, though, even in Brazil. When you look at the map, can you see Brazil on the map? O gráfico ainda é muito baixo, mesmo aqui no Brasil, onde tem muitos adventistas. There it is, right there. It's a huge country. Vocês veem No ali o question. Brasil, um país muito And grande. you'll notice that it's light green. Você pode ver que ele está com That verde means claro. that the Seventh-day Adventist Church here is quite active and the work here is progressing. O gráfico ali significa essa cor que o trabalho no Brasil está bem ativo. What this doesn't tell us about Mas o que is esse gráfico não diz para nós é que all of these little tribes along the Amazon River up here in the northern part of Brazil that are totally unreached. esse gráfico não diz as várias tribos indígenas que nós temos na parte da região amazônica ali que as pessoas não são alcançadas ainda. I'm not sure how many languages there are up there, Eu não tenho certeza de quantas línguas existem naquela região, but many of those people in that region, they don't speak Portuguese. mas grande parte daqueles grupos ali eles não falam português. They don't speak Spanish. Eles não falam espanhol. They have some kind of other language that they speak, Eles têm outro tipo de língua que eles falam. and I don't speak it. E I eu não, don't even explico. speak Portuguese. E eu não falo essa língua. Eu nem falo também português. I'm doing good to do some English. Eu estou fazendo algo. Estou tentando ainda falar o inglês. So we have a challenge before us. Então nós temos um desafio diante de nós. From my view, Da minha perspectiva, it highlights the need for every single one of us to do something. isso apenas nos dá uma clareza maior sobre o que nós precisamos fazer alguma coisa. It highlights the reality that the pastors cannot do all the work. Isso enfatiza a realidade de que os pastores não conseguem fazer todo o trabalho. Sometimes it's convenient Às vezes é conveniente to sit in our chair, em sentar nos nossos bancos, nas nossas cadeiras, and when they pass the offering plate, e quando passam aqui com as salvas, we reach into our pocket nós vamos ao and we nosso bolso take out some money e pegamos algum dinheiro and we put it in there e colocamos ali and we go, I did my job. e a gente fala, nossa, consegui, fiz meu trabalho. Is that all that God needs from us is a few dollars? É tudo que Deus precisa de nós, alguns dólares, alguns reais? No, Não, não é. because he paved the streets of the New Jerusalem already with gold. Porque ele já encheu a rua ali da Nova Jerusalém, tudo de ouro, é toda feita de ouro. He said, you see all those cows out there in 1,000 hills? Those are mine. E ele diz, você vê aquelas vacas ali naquelas montanhas? Todas são minhas. He said, all those diamonds that come out of the mine, those are mine. Você vê todos aqueles diamantes que saem das minas, todos eles são All the meus. gold and the silver is mine. Todo o ouro, toda a prata, tudo é meu. But you're not mine. You are not mine Mas você não é meu, until you give your heart to me. até que você dê o seu coração para mim. We are agents of free choice. Nós somos agentes de livre It's our escolha. decision. É a nossa decisão. We can choose to serve God, Nós podemos escolher servir a Deus or we can choose not to serve God. e também podemos escolher não When servir a Deus. Jesus was on the planet Quando in Jesus estava person, nesse planeta em pessoa, he said the problem is we need laborers. ele disse, o problema é que nós precisamos de trabalhadores. He says the fields are white Ele disse, os campos estão and brancos ready to harvest. e prontos para serem ceifados. He said, so start praying for more money. Então, ele disse, comece a orar por mais dinheiro. No. He said, No. pray for laborers. Então ele disse, ore por mais obreiros, por mais trabalhadores. The need of the world today A necessidade do mundo hoje is still the same. é a mesma, permanece a mesma. God needs us. Deus precisa de nós. God needs to partner with us. Deus precisa de uma He needs parceria com us nós. personally to engage in His work. Ele precisa de nós pessoalmente, de estarmos engajados no seu He needs trabalho. us personally Ele precisa de nós pessoalmente, to do something for Him. a fazer algo para Ele. I've got a whole list of excuses, though. It's okay. You can choose from mine Eu tenho toda uma if you lista need an de, extra one.
Eu tenho toda uma lista de desculpas que você Or quiser you can usar. just Você pode think até about the ones usar that as minhas maybe you listas. use with God. Ou você pode dar até as suas listas que você usa de desculpas para Deus. Lord, you don't understand. Mas o que você não entende, I'm not qualified. eu não sou qualificado. I wasn't trained to be a preacher. You wasn't. I wasn't trained to be a preacher. You was or I wasn't? was not trained to be a preacher. Eu não fui treinado para ser um pregador. I have never had that training, so you can excuse me. Eu nunca tive aquele treinamento, então você pode me excusar desse trabalho. Or you can say, I'm too old. Ou você pode dizer, eu sou muito velho. Or you can say, I'm too young. Ou você pode dizer, eu sou muito novo. But let me tell you something. Mas deixa eu dizer algo para você. God says, Deus diz, I don't need your ability. eu não preciso da sua habilidade, I need your availability. eu preciso da sua disponibilidade. I don't need your money. Eu não preciso do seu dinheiro, I need you. eu preciso de você. Yeah. I don't care if you're young. Eu não me importo se você é jovem, I don't care if you're old. não me importa também se você é velho. What I need is a person willing O que eu preciso é de uma pessoa disposta, to go when I say go, que vá quando eu digo vá, and quando to eu disser say vá, what I say to say, e que diga o que eu digo para dizer, and to help get this gospel to the world. e que me ajude a levar esse evangelho para o mundo. Ninth volume of the Testimonies, page 11. It says this, we are living in the time of the end. Aqui é uma citação de Ellen White. The quote is this one? Yes. What is the quote here? Ninth volume of the Testimonies, Testemunhos para a Igreja, volume 9, diz o seguinte, page 11. página 11. We are living in the time of the end. Diz que vivemos no tempo do fim. How many of you believe that? Quantos de vocês acreditam nisso? Good. Bom, Yeah. The fast fulfilling signs of the times declare the coming of Christ is near at hand. os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. The days in which we are living are solemn and important. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. We can see it in the actions of the world around us. Nós podemos ver isso nas ações ao redor do mundo. We can see that time is running short. Nós podemos ver que o tempo está ficando mais curto. She goes on to say in the same page, E ela continua a dizer na mesma página, plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. The calamities by land and sea and the unsettled state of society. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. The alarms of war Ok. are portentous. Os rumores de guerra são assombrosos. They forecast approaching events of the greatest magnitude. Eles prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. This year, Esse ano, past year, 2024, ano passado, 2024, I visited 20 countries on this planet. eu visitei 20 países desse planeta. Many major cities. I went down the list of major cities on the planet today. Many of the major cities of the world. Eu visitei várias das maiores cidades do mundo. I stood on a street corner in November in the country of India. Eu fiquei num canto de uma esquina de uma rua, né? Looking the Indian. Yes, I was observing the crowd.
Então ele ficou ali na esquina da rua observando as multidões ali na Índia. I had been traveling in India for 2 weeks. Eu estive viajando pela Índia por 2 semanas. And I had to ask myself the question, E eu fiz a pergunta para mim mesmo. how are we going to do this? Como que nós vamos fazer isso? 1.4 billion people in one single country. 1,5 bilhões de pessoas em apenas um país. The place was like a zoo. O lugar parecia um zoológico. The horns were honking. And the people, the horns were As buzinas honking. estavam tocando ali, as pessoas bem confusas. And I was standing there with my cell phone taking a video. E eu estava ali parado, gravando um vídeo. And the people were just coming and coming and coming. E as pessoas estavam vindo e vindo e vindo. How are we going to do this? The time is now for us to engage in the Great Commission. Como que nós vamos fazer isso? O tempo é agora de nós nos engajarmos na grande comissão de Cristo. You have selected it as your theme for this weekend. E é por isso que nós escolhemos esse tema para esse final de semana. Ellen White says this, same volume of the Testament, volume 9, page 19. No mesmo livro, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página Page 19. 19. Página 19. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. Ela diz, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. What are we? O que nós somos? Watchmen Vigias and light e bearers. portadores de luz. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. On them is shining wonderful light from the Word of God. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Same volume, same page. Mesmo volume, mesma página. They have been given a work of the most solemn import. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância. The proclamation A proclamação of the first, second, and third angels' messages. da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. There is no other work of greater importance. Nenhuma obra há de tão grande importância. What does that mean? O que isso significa? That means if you put everything in the whole wide world that you could pay attention to and do, there's no other work of greater importance than this. Isso significa que se você pegar todas as coisas que consideram como importantes no mundo, você coloca abaixo de tudo isso, e essa mensagem é a que deve ter a maior importância. She goes on to say they are to allow nothing else to absorb their attention. E ela continua dizendo que não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. And if you're the average person, E se você é a pessoa comum, Brother Narlin pointed out o irmão Narlon, ele apontou isso ontem, that you have this device in your hand more than you should. que você tem esse dispositivo na sua mão mais do que você deveria ter. And the same is true for me. E o mesmo é verdade para mim. I say I have to have one of these E eu digo, eu tenho um desses, because I need to communicate with people. porque eu preciso me comunicar com as pessoas. You know, I found myself distracted by it sometimes. Mas eu digo que eu já me achei distraído muitas vezes. So I took a tiny step. Então eu tomei um passo pequeno. You know what I did? Você sabe o que eu fiz? I deleted Facebook from my phone. Eu deletei o Facebook do meu telefone. I said I can at least take a tiny step. Eu disse, pelo menos eu posso tomar um pequeno passo. And there's probably a few more things I should delete off of E here. provavelmente há algumas outras coisas que eu provavelmente deveria deletar do meu celular. Because Ellen White says nothing else should absorb my attention. Porque Ellen White diz que nada mais deveria My absorver a minha primary atenção. calling in this world O meu chamado primário neste mundo, as a Seventh-day Adventist, como adventista do sétimo dia, layperson. pessoa leiga. I am not a pastor. Eu não sou um pastor. As a layperson, I am called to help fulfill getting the gospel to the world. Como uma pessoa leiga, eu sou chamado a levar o evangelho para o mundo. There are a couple of parables that Jesus told. Há algumas parábolas que Jesus disse.
he told the parable, and at the end, well, he was asked to interpret the parable, the sowing of the seed. Ele contou uma parábola e depois foi pedido a ele que explicasse a parábola da semente, do semeador. And this is what he said. E é isso que ele disse. The field is the world. Ele disse, o campo é o mundo. If you're sowing seed, E se você está semeando sementes, the world's a big place. o mundo é um lugar muito grande. In all my travels this past year, Em todas as minhas viagens nesse ano passado, I've only been to a few parts in the world, eu só estive em pouquíssimas partes do mundo. but I've seen some pretty rocky ground, I think. Mas eu vi muitos solos pedregosos. And I've seen some fertile soil, Eu vi alguns solos férteis, but I've seen a lot of places where nobody is sowing seed. mas eu vi vários lugares onde ninguém está semeando sementes. We don't have a presence there. Nós não temos presença We don't have ali. people there. Nós não temos pessoas ali. Who's going to go to those places? Quem que vai para esses lugares? Who's going to sow the seed there? Quem que vai espalhar as sementes ali? We're instructed in the scripture Nós somos instruídos nas escrituras to sow when it is morning, a semearmos enquanto é to manhã, sow when it is noon, semearmos ao to meio-dia, sow when it is night, a semearmos enquanto é noite, because we don't know what's going to prosper. porque nós não sabemos qual delas vai prosperar. We're instructed to sow beside all waters. Somos instruídos a lançarmos nosso pão What's the- sobre as águas. What's the interpretation of water in the scripture? Bora. Qual é a interpretação de água nas escrituras? Yeah, it's people. São pessoas, certo? Multidões. We need to be sowing the seed of the gospel everywhere on this planet. Nós precisamos lançar a semente do evangelho em todos os lugares. We say things like, oh, that's going to be easy. E a gente pode pensar, talvez isso Because- será fácil, We've got internet today, porque nós temos internet hoje. and everybody can get the gospel. Todas as pessoas podem conhecer o evangelho. Everybody can download the Bible on their phone. Todo mundo pode baixar a Bíblia no seu celular. Remember, though, we're only speaking in less than 500 languages as a church. Mas quero que vocês lembrem que nós estamos falando apenas, temos acesso a That leaves apenas a a lot of 500 idiomas hoje no mundo ainda. Without the gospel. Existem ainda muitas pessoas sem o evangelho. I was traveling, not this July, but the previous July, in a country in Central Asia. Eu estava viajando, não nesse julho passado, mas no anterior. God had arranged it, Asia, Central Asia. na Ásia Central. God had arranged it that I should be allowed to get a visa to go to this certain country. Deus permitiu que eu tivesse um visto para visitar esse país. And when I went there, E quando eu cheguei lá, this thing wouldn't work. isso aqui não funcionava. I had plenty of signal. I had signal. Eu tinha sinal, I could not Google anything. mas eu não conseguia acessar o Google para I nada. could not send a message on Messenger. Eu não conseguia mandar uma I mensagem could no not send a Messenger. message on WhatsApp. Eu não conseguia mandar mensagem no WhatsApp. I had put what they call some kind of product on here. You're supposed to be able to drill through all that and still communicate. It didn't work. Falaram que eu poderia colocar algum aparelho no meu celular, algum Because the government app que funcionaria, mas nada has funcionou. everything locked down. Porque o governo deixa tudo bloqueado. And I couldn't find the key to unlock it. E eu não consegui a chave para desbloquear isso. Because the government is very oppressive there. Porque o governo ele é bem opressivo ali. We found just a few Seventh-day Adventists there. E há apenas poucos adventistas naquele lugar. They said they had not had a visit from any pastor in over 8 years. 8 years. Eles não tiveram nenhuma visita de algum pastor já fazia 8 anos. You cannot get into that country Você não pode chegar naquele país as a pastor. como um pastor. They took me to the place where they baptize people. E eles me levaram para o lugar onde eles batizavam pessoas. Here we put our baptismal tank out in front and we take pictures and we celebrate when somebody gets baptized. Aqui nós colocamos um tanque batismal bem na frente da igreja e tiramos fotos e celebramos quando alguém é batizado. And there they don't tell them where they're going. Lá eles não dizem onde eles estão indo.
And they take him to a little cave up in the mountain. Eles levam essa pessoa até uma caverna dentro ali das montanhas. And I had the privilege of going down in that little cave. E eu tive o privilégio de ir em uma dessas cavernas. And there was a little pool of water at the bottom. E havia uma pequena reserva de água ali, uma piscina. And that's Natural. where they baptized people. E era ali onde eles batizavam as pessoas. A few years ago, they were worshiping in what they were building for a church. Uns anos atrás, eles estavam adorando em um lugar onde eles estavam construindo para ser uma igreja. And it was Sabbath morning. E era um sábado pela manhã. And the government sent the bulldozers. The government sent the big machinery. E o governo mandou um grande maquinário ali, acredito que tratores. And they flattened their church E eles destruíram a igreja completamente, while the church members watched. enquanto os membros da igreja assistiam. We don't understand that kind of thinking, Nós não entendemos esse tipo de coisa, but it exists in this world. mas existe neste mundo. He that sowed the good seed is the Son of Man, and the field is the world. Uma outra citação de Ellen White que diz: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. James, what time am I supposed to stop? Okay, James doesn't know either. Then we'll keep going. A que tempo a gente deveria finalizar aqui? Somebody just tell me. What's my time? 5 minutes? 5 minutes? 5 minutos? Oh, can I take 7 maybe? 7 minutos, pode ser? Okay. Because I got it anyway. All right. So the field is the world. We are to follow Jesus' example. We're to be sowers. Então o campo é o mundo e nós devemos seguir o exemplo de Jesus, semear as sementes. And our ideas are too low. E nossas ideias são muito baixas ainda. In Life Sketches, Ellen White says this: A Ellen White diz no livro Primeiros Escritos: you are entertaining too limited ideas of the work for this time. estais alimentando ideias muito acanhadas quanto à obra para este tempo. You're trying to plan the work so that you can embrace it in your arms. Estais procurando planejar a obra de modo que possais abrangê-la em vossos braços. You must take broader views. Deveis considerar perspectivas mais vastas. Your light must not be put under a bushel or under a bed, but on a candlestick. Vossa luz não deve ser posta sob o alqueire, nem debaixo da cama, mas no velador, That it may give light to all that are in the house. para que alumie todos os que estão na casa. Your house is the world. A vossa casa é o mundo. Friends, we have been set in the world as light bearers Amigos, nós fomos colocados no mundo como portadores de luz, to help get the gospel, the good news, to the entire world. para levar esse evangelho, as boas novas do evangelho para o mundo inteiro. Am I going to use this to go backwards? You can use your... I can use that? It's connected there. Oh, it's connected. Oh, very good. Well, let's go backwards. I just want to show you this. Vamos map. voltar rapidinho, eu só queria mostrar esse mapa para vocês. Where we at? The red parts, the orange parts, the yellow parts, our presence as a Seventh-day Adventist Church is very low. Então, nas áreas verde, laranja, vermelho, as partes, a presença adventista é muito baixa. For most of those countries, we're either 0 or less than 1 in 10,000. Para a maior parte desses lugares, a presença adventista é 0 ou muito baixa ainda. The world is the field. I don't know where God is calling you. I don't know what He is calling you to do. But maybe it's to your neighbor, or maybe it's to your neighborhood. I don't know. Eu não sei para o que Deus tem chamado. Talvez seja para o seu vizinho, talvez seja para a sua vizinhança, eu não sei. I want to finish today by telling you the story, though, of a man who was called by God. Eu quero finalizar contando a história hoje de um homem que foi chamado por Deus. I met Dimda in the country of Malaysia. Eu conheci o Dimda num país da Malásia. And I heard just a little snippet of his story. E eu conheci só apenas um pouquinho da sua história. And so I went to him. E eu fui até ele. And I said, Dimda, E eu falei, Dimda, I want to hear the rest of the story. eu quero ouvir o resto da história. And so we got together on a Sabbath morning. E nós ficamos juntos no sábado pela manhã. And I began to talk with him and to hear his story. E eu comecei a falar com ele e ouvir He essa said, I was história. raised in the country of Cambodia.
E ele falou, eu fui criado no país do And I was Camboja. taught as a young man to hate Christians. E eu fui ensinado, quando ainda jovem, a odiar cristãos. I didn't know anything about Christians because there weren't any in our village. Eu não sabia nada sobre cristãos porque não havia nenhum deles na nossa vila. But I was taught that my job was to be a Christian hater. Mas eu sabia que o meu trabalho deveria ser um odiador de cristãos. He said, one day someone called me E um dia alguém me ligou. and they said, come to Malaysia. E eles falaram, venha para a Malásia. There's an opportunity for you to be a gardener here. Tem uma oportunidade para que você seja um jardineiro aqui. Will you come? Você virá? He says, usually I think about things. He says, usually I think about things. Então ele disse, eu geralmente penso sobre coisas. But I didn't think. Mas para isso eu não pensei. And I said, yes, I will come. E eu falei, sim, eu vou. And I'm a man of my word. Eu sou um homem de palavra. So I began to work to try and get myself to the country of Malaysia. E eu comecei a trabalhar e tentar trabalhar o caminho para eu chegar até a Malásia. He said, it took me almost a year to get my visa and all my papers and everything so that I could go. Levou aproximadamente 1 ano para eu conseguir todos os meus documentos, o visto para conseguir ir. But the day I showed up, Mas no dia que eu apareci, I wanted to go home right away eu queria voltar para casa logo que eu cheguei. because I found out Porque eu descobri that the place I had come to que o lugar onde eu tinha chegado was a place where Christians lived. era um lugar onde cristãos moravam. He said, I hated Christians. E eu odiava cristãos. And when I learned that these people were Christians, E quando eu percebi que eles eram I pessoas said, I need to go cristãs, home. ele pensou, eu tenho que ir para casa. I said, but I had no way to go home. Mas eu não tenho como ir para casa. He said, and then I looked at the garden. É nisso. I looked at the garden. E eu olhei para o jardim, He said, it was not a garden. e não era um jardim. He said, I was thinking I would be taking care of the flowers Eu pensava que eu ia tomar conta de flores and making the place look beautiful. e fazer o lugar ficar lindo. But they had a farm. Mas eles tinham uma fazenda ali. He said, I didn't want to be a farmer. Mas eu não queria ser um And I fazendeiro, hated Christians. um agricultor. And I wanted to Eu go odiava home right cristãos. away. Então eu queria voltar But I logo could que eu not go cheguei ali. home. E queria ir embora para casa. He said, and then I became sick. E então eu fiquei doente. And I didn't know what to do. I didn't have any money. E eu não sabia o que fazer, eu não tinha nenhum dinheiro. Finally, I was so sick I couldn't even get out of bed. E finalmente fiquei tão doente que eu não conseguia sair da cama. But someone I had met there, Mas alguém que eu conhecia ali, by the way, this was an OCI lifestyle center. e aliás, esse he lugar had onde come. chegou era um lifestyle da OCI. They had a missionary training program there. E tinha um programa de treinamento missionário ali. And one of those missionaries had taken an interest in this gardener. E algum desses missionários tomou um interesse especial por esse jardineiro. He began to bring him food. E ele começou a trazer comida para ele. And he began to take care of him while he was sick. E começou a tomar conta do Dim Da enquanto ele estava doente. He said, why are you doing this? Go away. E ele falou, por que você está fazendo isso? Vai embora. I have no money to pay you. Eu não tenho nenhum dinheiro para te pagar. And in my country, we cannot have people help us unless we pay them. E no meu país eu não posso ter pessoas cuidando de mim a menos que eu pague essas pessoas. And his friend said, E esse amigo disse, I'm not going away. eu não vou embora. I'm not here to be paid. E eu não estou aqui para ser pago. I'm here because Jesus loves you. Eu estou aqui porque Jesus ama você. He said, don't talk to me about that Jesus thing. I don't believe in Jesus. E ele disse, não me fale sobre essa questão, essa coisa de Jesus. Eu não acredito nessas coisas. He said, it's okay. Ele disse, não, tudo bem. I'm going to take care of you anyway. Eu vou tomar conta de você de And he qualquer jeito. ministered to Dimda until finally he was well enough where he was able to get up out of bed. E ele cuidou do Dim Da até que ele fosse capaz de levantar da cama. And Dimda said, I finally figured it out. E o Dim Da disse, eu finalmente descobri. It's my good karma. É o meu bom karma. I'm a Buddhist. Eu sou um budista. God, Buddha has answered my plea for help. Buda respondeu aos meus chamados por ajuda. I've done something good in my life. Eu fiz algo bom na minha vida. And now I'm getting this return. Aí agora eu estou recebendo o pagamento disso que eu fiz de bom. A little while later, Dimda was working on the farm and he lost the keys to everything. E enquanto o Dim Da estava trabalhando nessa fazenda, ele Been perdeu put as in chaves charge. para tudo. Of keeping the keys. And they said, you lost the keys? E
Ele perdeu as chaves importantes ali He e looked, falaram he para ele, searched. você perdeu as chaves. He was afraid something bad was going to happen to him. E ele perdeu as chaves e ficou Because he com lost medo the keys. de alguma coisa ruim acontecer com ele porque So ele he havia went to his perdido as friend chaves. and he said, "Friend, help me, please help me. Come look for the keys." E ele falou para aquele rapaz lá, me ajude a achar essas chaves. And friend told him, E "Don't worry, Dimda." esse amigo falou para ele, não He se says, "What do you preocupe, mean, Dimda. don't worry? I've got to find these keys." Ele diz, não me diga para não me preocupar, eu preciso achar essas chaves. He says, "No, it's almost Sabbath now, E ele disse, não, é quase sábado agora. and we're not going to go look for the E keys nós não vamos ficar procurando as chaves. today. We'll go later." And his friend, he looked at his friend. He said, "Are you crazy? E Edimdá olhou para esse I lost amigo the e falou, keys. você You ficou have to doido? come and help me. You're talking about Sabbath, and you got to come help me find these keys." Eu preciso achar essas chaves. Você está falando de sábado para mim? Me ajude a achar essas chaves. He said, "Calm down, my friend. E ele disse, se acalma, meu amigo. We will go look for the keys later. Nós vamos procurar After essas chaves depois do sábado. Right now, we will pray." Agora nós vamos orar. And Dimda says, "Pray. Edimdá disse, orar. I don't know how to pray." Eu não sei como orar. And his friend said, "I will help you. E o amigo dele disse, eu vou te ajudar. I will teach you." Eu vou te ensinar. So they knelt down and they prayed that they would be able to find the keys. Então eles se ajoelharam e oraram para que fossem capazes de achar. But his friend said, "Don't worry about them right now. E o amigo dele disse, não se preocupe Tomorrow agora. is Sabbath. Nós estamos perto do sábado. We will go to church." Nós vamos para a igreja agora. And out of respect for his friend, he went to church. E em respeito ao seu amigo, eles foram para a igreja. When he came home, E quando voltaram para he casa, said he needed to go check on something. ele disse que precisava checar And alguma as he coisa. walked across the farm to go check on whatever he was going to check on, E quando ele atravessou ali a fazenda para checar o que quer que ele tivesse he said he saw the procurando, keys right there where he had looked numerous times. ele viu a chave exatamente no lugar onde ele havia olhado e procurado inúmeras vezes. And he says, "Oh, more good karma. E ele disse, I must meu have done pai, something really good." o ótimo karma novamente, eu devo ter feito algo muito bom. So he excitedly told his friend, E ele, bem animado, contou para o seu amigo, "Yeah, I found the keys. Ele It disse- must be the karma." eu achei as chaves, deve ser o karma. But Dimda told me this. Mas o Dimdá me disse isso. He said, "I started to get curious. Dimdá disse para Was ele, there eu really comecei a ficar curioso. such a thing as a God Pode realmente existir algo assim como That- Deus, would actually hear me talking to him que realmente me ouve falar com ele, and would actually have the capacity to answer prayer like that?" que realmente tem a capacidade de responder orações como essa? And over the next few months, he became more curious. E nos meses subsequentes ele começou a ficar mais And he said, curioso. "Finally, I decided I had to know. E eu finalmente decidi que eu tinha que descobrir, tinha que saber. Is there really a God? Existe realmente um Is Deus? there really something to this business of Christianity? Existe algo realmente nesse cristianismo? He said, "I decided I would give God a test." E ele disse, eu decidi que eu daria a Deus uma chance. I said, "What kind of test can you give God?" Eu faria um teste com Deus. E eu perguntei, que tipo de teste você faria com Deus? He said, "I tell you what test I gave him." Eu vou te dizer que teste eu dei para Deus. He said, "I prayed to God the best I knew how. I prayed to God the best I knew how." E eu orei a Deus a melhor oração que eu conseguia fazer. I said, "God, if you're real, Eu disse, Deus, se você é real, I have three things that I am going to ask you. eu tenho 3 coisas que eu vou te perguntar. Number one, Número 1, I have decided I want to now study at this school, to study at the missionary school. eu decidi que eu quero estudar na escola missionária, But I have no money, mas eu não tenho dinheiro. and I can't speak English, E eu não falo inglês. and I'm a Buddhist. E eu sou um budista. Those three strikes against me, I know you can't do that. Se essas 3 coisas me impedirem, eu sei que você não pode But fazer if you're nada. real, Mas se você é real, and if I can study here, e se eu puder estudar aqui, and you will help me to know English, e se o Senhor me ajudar a
falar inglês, and you will give me the money I need, e o Senhor me der o dinheiro que eu preciso, then I will become a Christian. então eu vou me tornar um cristão. Praise God. Do you think God is up to such kind of request? Vocês acham que Deus ele atende esse tipo de pedidos? 3 days later, 3 dias depois, someone came. alguém veio They said, Dimda, e falou: Dimda, I understand you want to study here. eu entendo que você quer estudar aqui. He said, I will pay for your school fees. Eu vou pagar pelos custos da sua escola. And Dimda's eyes got a little wide. Então os olhos de Dimda cresceram. And he said, oh my, Ele disse: Meu Deus, one request has been answered. um pedido foi respondido. And he said, but I'm a Buddhist, they won't let me study here. Mas eu sou um budista, eles não vão me deixar estudar aqui. He said, put your application in and find out. E aí ele falou isso para a pessoa e ele falou: Não, faça a sua inscrição e você vai descobrir. So he put his application in, Então ele se inscreveu. and he was accepted to study there. E ele foi aceito para estudar nessa escola As a missionária. Buddhist? E ele, como budista, In a Seventh-day Adventist medical missionary school? e numa escola missionária adventista do 7º dia, He was amazed. ele ficou maravilhado. But he said, we got one more big problem. Mas nós temos um problema muito grande ainda. He said, my English was so bad Ele disse: O meu inglês era that I tão could ruim go down the sidewalk que eu iria and I pela, would pela meet rua, someone e se eu conhecesse alguma pessoa, and I would say good morning to them, e se eu encontrasse uma pessoa e dissesse bom dia para ela, and they would say, what did you say? a pessoa falaria: O que você disse? He said, I could not speak English. E ele disse: Eu não conseguia I falar had inglês. tried to learn English Eu tinha tentado aprender inglês, because I knew all the classes would be taught in English. porque eu sabia que todas as classes seriam ensinadas em inglês. See, but I didn't have anything else to do. Então não tinha mais nada o que So I fazer. decided I would just go to class. Então eu decidi: eu só vou para a classe então, para aula. So when I came into the classroom, E quando eu cheguei na sala de aula, I could understand everything the teacher said. eu consegui entender tudo o que o professor estava falando. Not only could I understand everything the teacher said, Não só eu consegui entender tudo o que o professor estava falando, but I could do my assignments. mas eu conseguia fazer os meus I could, testes, I could write minhas in atividades. English. Eu conseguia escrever em inglês. He said it was a miracle of God. Era um milagre de Deus. He says, and I realized E então eu percebi I was a man of my word. que eu era um homem de palavra And now I had to do my part. e que agora eu deveria fazer a minha parte. So I began to study the Bible. Então eu comecei a estudar a Bíblia. And eventually I became convinced. I became convinced E eventualmente eu me tornei convencido that there was a real God de que realmente existia um Deus who cared verdadeiro about me personally que se importava comigo de uma and who forma would answer my pessoal e prayers. que poderia responder às minhas orações. He said, when I got baptized, E quando eu me batizei, I came up out of the water. quando eu saí das águas, And God said to me, e Deus disse para mim: Dimda, Dimda, you will now be a missionary for me. você agora será um missionário para mim. You must go to your own people in your own country. Você deve ir para o seu próprio povo, sua He said, própria how can I nação. be a missionary? E ele disse: Como é que eu posso ser um missionário? He said, no, you must go. And he told his people, I must go to my own country. E Deus disse: Não, você precisa ir. Ele falou pro pessoal ali: Eu They preciso said, voltar para o meu país. no, Dimda, you have to stay here. You have to learn more things. E o pessoal ali da escola falou: Não, Dimda, você precisa ficar ainda, você precisa aprender mais coisas. He said, I can't stay here. E ele disse: Eu não posso ficar aqui. God has told me I must go to my own people. Deus disse para eu ir para o meu próprio povo. When he arrived home, E quando ele chegou em casa, nobody came to meet him at the bus. ninguém veio encontrá-lo no ônibus. And when he got to his house, E quando ele chegou na casa dele, his mother came out sua mãe saiu and she says, Go! e ela Go disse: away. Vai embora, You vai cannot embora. stay here. Não fique aqui. You have become a Christian? Você se tornou um cristão? He said, Please, Mama. Ele pediu: Por favor, mamãe. I would talk no Christian here. Please let me stay here. Eu não vou falar de cristianismo aqui, deixe eu He ficar went to aqui. his friend's house. Ele foi para casa de um amigo dele. And when he came to his friend's house, E quando ele foi na casa do amigo dele, his friend's mother came out. She says, Go! You must go. Get out of here. You must go. e o amigo dele disse: Vai embora, você precisa ir embora. And as he looked back, E quando olhou she para had a trás, branch and she was sweeping his footprints out of the dust in her driveway. o amigo dele estava varrendo as pegadas dele na areia. He went home. He felt so alone. E ele voltou para casa e se And he sentiu began tão to sozinho. pray. He
began to pray. E ele começou a orar. He said, God, what am I going to do as a missionary here for you? E ele começou a orar. Senhor, o que eu vou fazer como missionário aqui para o Senhor? God said, Dimdah, you will work with the children. E Deus falou para ele, Dimdah, você vai trabalhar com as And crianças. Dimdah said, oh, what will I do for the children? What will I do for the children? Ele pensou, e ele falou com Deus, o que eu vou fazer pelas crianças? God said, you will teach them English. E ele disse, você vai ensinar a elas inglês. Doesn't God have a sense of humor? Deus não tem um senso de humor? He takes someone who hates Christians, Ele pega alguém que odeia cristãos, can't speak English, que não consegue falar inglês, and gives them a real experience with Him, e dá a essa pessoa uma and sends them experiência home verdadeira com ele, manda essa pessoa de volta para casa to teach English? para ensinar inglês. That's impossible. Isso é impossível. Yes, friends, we serve a God of the impossible. Sim, meus amigos, nós servimos um Deus do impossível. There's a Seventh-day Adventist group worshiping in Dimdah's village now. There's a Seventh-day Adventist group worshiping. Okay. Tem um grupo adventista do sétimo dia onde Dimdah está agora. And God said, Dimdah, you will do more for me. E Deus disse para Dimdah, você vai fazer mais para mim. And he said, what will I do? E ele falou, o que eu vou fazer? He said, you will go to the prison. E ele disse, você vai às prisões. He said, what will I do in the prison? E o que eu vou fazer na prisão? He says, you will teach English. Você vai ensinar inglês. I received some text messages and pictures from Dimdah recently. Eu recebi algumas mensagens e fotos do Dimdah. He's studying the Bible with hundreds of prisoners every week. Ele estuda a Bíblia com centenas de prisioneiros todas as semanas. Because he's using the Bible Porque ele to teach usa, English porque ele usa a Bíblia para ensinar inglês. in a place where you can't go, Em um lugar que você não pode ir. in a place where I can't go. Um lugar que eu não posso ir. Nothing is impossible for God. Nada é impossível para Deus. God needs every single one of us. Deus precisa de cada um de nós aqui. We may not be able to speak the language. Talvez nós não sejamos capazes de falar a língua. We may not like everything about what God asks us to do. Talvez nós também não gostemos de tudo que But Deus pede God para is que nós calling for façamos. all of us to get involved, Mas Deus está chamando cada um de nós para estarmos to make envolvidos. ourselves available to Him. Para nos tornarmos todos disponíveis para Deus. What is God calling you to do? Qual é o chamado de Deus para você? Let's stand as we pray. Vamos nos levantar para fazer uma oração? Father in heaven, Pai Celestial, we come to you in the name of Jesus, nós vamos até Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. who told us nothing is impossible for you. O Senhor nos disse que nada é impossível para Ti. We claim that promise today, Nós reclamamos essa promessa and we hoje. believe that you have a plan for our lives, E nós acreditamos que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. and that you will use us in some capacity to reach someone for you. E que o Senhor vai usar nossas capacidades para alcançar alguém para Ti, Senhor. And while 8 billion is a lot of people, Embora 8 bilhões de pessoas sejam muitas, we know that Nossa. you save people one at a time. nós sabemos que o Senhor salva pessoas uma de cada vez. Help us Nos as ajude, we Senhor. enter into these Sabbath hours. Ao entrarmos nessas horas sagradas do sábado, May our hearts and minds be dedicated to you. que nossos corações e mentes sejam dedicados a Ti. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém, Senhor.